Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do programa Emagrecer Online. Eu hoje estou aqui com o Carlos Tavares, que é uma pessoa que me marcou bastante durante a minha formação, um professor absolutamente excepcional e, na minha opinião, uma das pessoas mais importantes em Portugal e com mais conhecimento nesta área do fitness e especialmente do exercício e saúde. Fazer uma pequena apresentaçãozinha do Carlos. Zinha é difícil, fazer uma apresentaçãozinha é complicado. Eu tive que trazer aqui o meu caderno com uma parte do currículo do Carlos para vocês saberem um pouco mais quem é o Carlos Tavares. E hoje vão ficar a saber muito. O Carlos é licenciado em Ciências do Desporto pela pela Faculdade de Motricidade Humana, foi em 1997. Já há algum tempo. É mestre em Exercício e Saúde, também pela Faculdade de Motricidade Humana. É docente universitário na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na área no curso de Exercício e Bem-Estar. Atualmente é esse o nome do curso. E é formador em diversos cursos relacionados com a área do fitness, em diferentes instituições também. Ativador muscular, que é o MAT Specialist. Não sei se queres explicar rapidamente o que é isto. Não vale. Sim, será uma terapia para tratamentos e equilíbrios musculares, uma terapia manual utilizada para tratamentos e equilíbrios musculares, que é um bom auxílio à fisioterapia e ao processo pós-reabilitação. Ok. É espetacular. Quem nunca experimentou deveria experimentar isto com resultados espetaculares, não é? Sim, tem tido bastantes resultados interessantes com muitas pessoas, desde atletas até pessoas sedentárias, bastantes. Muito bom. Também consultor biomecânico de atletas, como acabou de dizer, fundador do Instituto de Bioengenharia Humana, em Portugal, não é? Exatamente. Espetáculo. E diretor, para já, porque eu reduzi muito aqui o currículo, diretor do Tavares Wellness Solutions. Não sei se queres falar um bocadinho, é relativamente recente este projeto, não é? Sim, tem cerca de 2, 3 anos o projeto. A ideia foi congregar um pouco todo o trabalho que tínhamos vindo a desenvolver individualmente ao longo do tempo, direcionado para a área do exercício e bem-estar em várias empresas. E congregar esse trabalho numa empresa onde temos personal trainers a trabalhar connosco dentro da área do exercício e bem-estar, mais relacionados com as questões musculoesqueléticas, com os equilíbrios musculoesqueléticos e também com a formação de novos valores dentro da área do treino de personalidade, com a Rosa Maria. Pois, ótimo. E já agora, para as pessoas, se as pessoas quiserem saber um bocadinho mais, como é que... Sobre o Tavares Wellness. Temos toda a nossa informação disponível em www.tavaresws.com e as pessoas conseguem seguramente lá ter mais informação. E caso queiram informação adicional, não hesitem em contactar-nos em info@tavaresws.com. Ok, portanto, agora já sabe como é que pode entrar em contacto com o Carlos, mas não vale chateá-lo muito. Brincadeira. Estamos sempre abertos. Pronto, a entrevista que nós vamos fazer hoje, como é óbvio, está relacionada com o exercício de saúde e mais especificamente na área do controle de peso, aqui do programa Emagrecer Online. Eu tenho aqui algumas perguntas para o Carlos, que depois, como é habitual nas nossas entrevistas, vamos desenvolvendo mais em termos de conversa do que propriamente pergunta-resposta, para não ser tão maçador nem para nós, nem para as pessoas que nos estão a ver. Queria começar com a pergunta que eu acho que toda a gente sabe a resposta, mas falta às vezes um bocadinho de uma resposta técnica ou mais técnica, que é porque é que o exercício é tão importante para as pessoas perderem peso e principalmente, se calhar, manterem o peso ao longo da vida. Isto porque eu sei que as pessoas sabem, mas acho que muitas pessoas que querem perder peso procuram apenas aquela dieta ou uma forma de alterar a alimentação e depois não têm tempo para fazer exercício e começam a descartar um bocadinho muitas pessoas. E gostava que conseguisses, eu já tentei explicar às pessoas que o exercício é importante, mas acho que novas pessoas e pessoas com o teu conhecimento a passar essa informação seria muito interessante. Ok. Bom, a esse nível eu gostaria de dizer que há que ter em consideração que nem só exercício, nem só dieta são suficientes para um processo de perda de peso e de manutenção do peso perdido. Diria que a conjugação dos dois tipos de estratégias é fundamental. Um acompanhamento nutricional adequado, bem como o exercício físico. O exercício físico pode ter como um dos grandes objetivos a diminuição da restrição calórica que está associada a uma perda de peso e faz com que as pessoas tenham que passar menos fome
faz com que seja mais fácil às pessoas perder peso e torna o processo provavelmente um pouco menos doloroso para as pessoas. Ou seja, posso só interromper? Eu já tinha explicado noutros vídeos às pessoas que para perdermos peso, portanto, temos o que chamamos a nossa balança, né? O que gastamos e o que ingerimos, e portanto a ideia é sempre desequilibrar um bocadinho. Também se for demais é prejudicial. Pronto. Claro. E aí o que estás a explicar é que a pessoa com o exercício consegue desequilibrar menos na nutrição, portanto não ter que passar fome, como estás a dizer, não ter que deixar de comer de um dia para o outro, até porque não o deve fazer, atenção, e como vai aumentar com o exercício por si só, até quase que se a pessoa fizer uma pequena restrição ou pequenas alterações nos hábitos alimentares delas, ao aumentar o exercício já está a desequilibrar a balança. Exatamente. É um dos pontos. Sim. Claro que temos que ir jogar também com qual é a capacidade da pessoa a aumentar o exercício. Nem todas as pessoas são capazes de aumentar assim tanto o exercício, treinar com uma duração tão grande, com uma intensidade tão grande, e provavelmente essas pessoas, inicialmente, a restrição calórica pode ser um aspecto importante, ou o mais importante, Claro. mas ao longo do tempo, naturalmente, o exercício vai ter um papel muito importante a esse nível. Já agora, pegando nesse exemplo da balança, sabemos hoje em dia que existem 3 áreas essenciais nas quais é preciso intervir para aumentar o despende energético diário. São elas o metabolismo de repouso, são elas, por exemplo, a termogênese alimentar associada ao exercício, bem como a termogênese associada à atividade física em si, seja na atividade física espontânea, que nós fazemos no nosso dia-a-dia, como passear, subir escadas, passear o cão, o andar, caminhar na rua, seja o exercício físico, que é a atividade física programada. Então, é possível nestas 3 grandes áreas o exercício físico intervir diretamente sobre o custo energético da atividade física, indiretamente sobre o metabolismo de repouso, visto que permite que num processo de perda de peso haja uma minimização da perda da massa muscular, e sabe-se que a massa muscular está muito associada ao metabolismo de repouso da pessoa. E também, indiretamente, na termogênese alimentar, porque sabe-se que pequenas atividades físicas de baixa intensidade após a ingestão de alimentos poderá ajudar a aumentar essa termogênese alimentar. Portanto, são estratégias que as pessoas podem utilizar com a atividade física, não somente com o exercício físico. Há que haver uma distinção entre o exercício físico, que é o programado, e a atividade física espontânea, que até ocupa um lugar muito mais importante em termos do gasto calórico total, não é? Durante o dia. Se a pessoa passar o dia todo sentadinha e depois foi treinar durante 10 minutos, mais vale não treinar os 10 minutos e passar o dia todo de um lado para o outro, não é? Claramente. Porque gasta mais calorias. Deixa-me só voltar aí a um ponto que é muito interessante, a termogênese alimentar associada ao exercício. Estavas a dizer que uma pequena atividade física após as refeições. Sim. Que tipo, o que é que as pessoas... Só um exemplo prático, tipo, as pessoas estão a ver isto e agora... Tão simples quanto isso. Não acabar de comer ou jantar, sentarmos no sofá a ver televisão, é provavelmente das piores coisas que podemos fazer. Eu não sei, sempre mal caminhada. Infelizmente todos nós fazemos às vezes alguns. Mas uma simples caminhada a passear o cão ou a passear com a família de 15, 20 minutos a seguir uma refeição pode ser o suficiente para induzir essa termogênese um pouco mais do que aquilo que é o habitual. Muito interessante. Ou, por exemplo, ir beber um café que esteja a 10 minutos de casa, ou se, por exemplo, as pessoas que almoçam nos locais de trabalho, se encontrarem um restaurante a 10 minutos do local de trabalho onde possam ir a pé, também pode ser interessante. Fazem os 10 minutos antes e logo 10 minutos depois. Mas não é para ir a correr que nem um maluco. Não. Baixa intensidade. Pois, a seguir à refeição não convém grandes loucuras. Ok. Mais algum ponto aqui em relação ao exercício? Já falaste também, acho, da massa muscular, que é muito importante, penso eu. Exato, associada à questão da manutenção do metabolismo de repouso, que vai ser importante não só para o período em que estamos a perder peso, mas também, consequentemente, para o período após a perda de peso, de manutenção da perda de peso. Porque também está associado aos ganhos de peso após a perda anterior, o facto do metabolismo também baixar bastante se essa perda foi associada apenas a uma dieta. Pois, porque pode ter perdido muita massa muscular e pouca massa gorda. Isso já agora, só foi um parênteses, é digamos um mito, não diria um mito, algo que as pessoas desconhecem, que quando há uma perda de peso, existe sempre perda de massa muscular. É inevitável essa perda de massa muscular. E quanto maior for essa perda de massa muscular, naturalmente, maior vai ser a perda do metabolismo basal. E depois, quando voltamos à ingestão calórica um pouco superior àquilo que nós estamos a fazer no período de restrição calórica,
o facto de termos baixado o metabolismo basal vai fazer com que a balança se desequilibre novamente para o lado da ingestão, aumentando novamente o peso. Exatamente. Pois. Isso é bom, é mais uma abordagem diferente, algo que se calhar a maior parte das pessoas não sabia. Eu já tinha falado da questão de fazer só a dieta, que o próprio corpo baixa o metabolismo quando ingerimos calorias de menos, o próprio corpo para se defender baixa o metabolismo. Mas acho que é muito importante também compreenderem este ponto relacionado com a massa muscular, que é fundamental. E já que estamos a falar na massa muscular, é inevitável, esta pergunta nem estava aqui, mas agora no desenrolar da conversa, porque é um ponto que eu gosto muito de tocar, porque acho que as pessoas têm é um bocado aquele mito, é o medo de fazerem o exercício de força quando falamos em musculação, por exemplo, ou algo do género, ou mesmo treino de força, mas principalmente musculação, as pessoas têm medo porque acham que vão ficar completamente inchadas. E eu já apanhei, por exemplo, muitas pessoas que não gostam de fazer o treino de força, porque não querem ficar todas musculadas como aqueles que vêm na televisão, porque antigamente os ginásios também eram, se calhar há 15 anos, pronto. E então seria interessante dares também, se concordares com isto, que eu acho que sim, dares também a tua opinião em relação a isto, que se a pessoa fizer treino de força, não vai ficar super musculada, mas vai sim rentabilizar o próprio processo de controle de peso. Então, volto aqui a referir novamente aquela questão de que quando perdemos peso, perdemos inevitavelmente massa muscular. Independentemente de ser com dieta ou com dieta e exercício associados. Claro. E mesmo que esse exercício envolva no fundo a musculação. Portanto, é impossível praticamente nós perdermos peso sem haver essa perda de massa muscular, mesmo com a musculação associada. Obviamente que o que interessa quando perdemos peso, até para melhorar a composição corporal, é que essa perda de massa muscular seja a mínima possível. Claro. Portanto, digamos, aquele mito que existe de que a transformação de gordura em massa muscular é um erro, claro, que hoje em dia já está mais do que comprovado que isso não acontece. Mas que as pessoas não sabem ainda, não é? Pelo menos todos os dias há um monte de novos produtos que saem, que diz, tome isto, que a gordura vai se transformar em... Não, isto é quase como transformar água em vinho. Só uma pessoa provavelmente o fez, não conhece mais ninguém. Pois.